Somos vigiados pelos algoritmos? Sim, e tem muita gente que adora isso. Quem exerce a vigilância sobre nós na internet? Todos nós, o mercado e o Estado. E o que querem o mercado e o Estado de nós? Querem que a gente produza, que a gente compre, que a gente seja previsível. É possível alguém ter privacidade digital? Não. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre a vigilância online. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, no ano de 1949, o escritor britânico George Orwell lançava o seu romance distópico 1984. Nele, o Orwell apresentou o Big Brother, o grande líder autoritário que vigiava as pessoas o tempo inteiro por meio de teletelas. Big Brother is watching you. Vamos ver em seguida um trecho do filme que é baseado na obra do Orwell. This is our land, a land of peace and of plenty, a land of harmony and hope. This is our land, Oceania. These are our people, the workers, the strivers, the builders. These are our people, the builders of our world, struggling, fighting, bleeding, dying. On the streets of our cities and on the far-flung battlefields, fighting against the mutilation of our hopes and dreams. Who are they? They are the dark armies. The dark, murdering armies of Eurasia. In the barren deserts of Africa and India, on the oceans of Australasia, courage, strength and youth are sacrificed. Sacrificed to barbarians whose only honor is atrocity. But even as we grasp at victory, there is a cancer, an evil tumor, growing, spreading in our midst. Shout! Shout! Shout out his name! Pondé, as redes sociais são, por acaso, a realização da profecia do George Orwell, a mídia que nós vemos e que nos vigia de volta? Bom, essa é a hipótese do Bauman, né? Na entrevista dele publicada aqui no Brasil em 2015, chamada Vigilância Líquida, ele abre a entrevista, o livro, com essa hipótese de que as redes sociais elas realizaram essa, digamos, essa profecia distópica do Orwell. É importante, por exemplo, a gente vê nessa cena, a gente percebe muito o contexto em que está o Orwell, né? O Orwell está no contexto imediatamente pós-Segunda Guerra Mundial, em que você teve todo o fascismo na Europa, alemão e italiano. Mas não só isso, o stalinismo. O Orwell é um daqueles autores que chegou em algum momento a simpatizar com a União Soviética, o que era, eu digo, basicamente normal naquela época, né? Diante de toda a selvageria do capitalismo nascente no 19 e tal. E também já tinha passado por um desengano, né? Um dos primeiros a passar por um desengano. A propaganda, que é muito clara, mescla típica propaganda do mundo fascista com a propaganda do mundo soviético. E isso determina que o Orwell imaginou uma mídia, no que ele acertou, é muito difícil você falar de regime totalitário sem mídia, ali era rádio, né? Mas, assim, ele acertou em cheio porque ele percebeu que
a relação entre um Estado, um meio de comunicação poderoso e a população recebendo esse conteúdo criava pessoas obedientes. E ele imaginou, isso é a grande sacada dele, de que em algum momento essa mídia poderia vigiar as pessoas. E aí o Bauman diz, olha, não é daquele jeito que ele pensou, porque ele está escrevendo isso em 49, mas existe sim uma vigilância, essa vigilância está espalhada pelas redes sociais, e são as redes sociais, os algoritmos, a inteligência artificial, todo esse pacotão de coisas aí que de fato nos vigiam, certo? Por quê? Porque tem nossos rastros, sabe o que a gente consome, para onde a gente vai, onde a gente esteve. Então, Orwell, ele percebeu, ainda que ele estivesse associando isso, digamos, a uma televisão, uma tela de TV ou de cinema, estivesse associando a um governo totalitário, e as redes sociais, ela não está associada necessariamente a só governo totalitário. Ela realiza o pleno casamento entre mercado e Estado na vigilância. E você que adora ser vigiado para a pizza chegar rápido. A socióloga Shoshana Zuboff, ela fala sobre isso no livro dela, A Era do Capitalismo da Vigilância. E ela faz lá onde é essa analogia com o capitalismo de mercado. Então, ela diz que enquanto o capitalismo de mercado age como um vampiro sobre o trabalho, o capitalismo de vigilância, como ela chama, é um vampiro das experiências humanas. Esses tais rastros, experiências humanas, são esses tais rastros que a gente deixa quando a gente acessa, vai comprar um livro na Amazon, etc. Você acha que a Shoshana exagera nessa análise do vampiro? Eu acho que, digamos assim, uma certa discordância que eu tenho da posição da Shoshana Zuboff é a suspeita dela de que se você tiver bons mecanismos de regulação do Estado, você consegue conter esse risco. Acho que o Estado, ele, nesse assunto, ele pode ser parte do problema e não parte da solução. O problema de controle das redes sociais é um dos problemas do século XXI, da internet em geral. Ninguém sabe como fazer isso, né? Ninguém tem clareza qual mecanismo é bem sucedido por conta da própria tecnologia que avança e é incontrolável a adesão das pessoas. Mas eu acho que ela tem razão quando ela entende que na era do capitalismo da vigilância, como ela fala, você tem uma exploração das experiências pessoais, dos trajetos cotidianos que a pessoa faz, não só físico, mas os trajetos cotidianos da vida dela, para onde ela viajou, quanto ela gastou. Sobretudo o que ela comprou, o que ela deseja comprar. O que ela deseja comprar. As grandes marcas, pode saber, inclusive, com quem você fala, que tipo de pessoa você fala, né? E que isso, de fato, constrói um mecanismo de vigilância. Eu entendo que o Bauman captura melhor a responsabilidade das pessoas nisso do que a Zuboff. A Zuboff tende a tornar as pessoas muito vítimas, quando, na realidade, as pessoas são parceiras em serem vigiadas, como diz o Bauman. Será que as pessoas acham que a internet tem o poder de nos controlar? Vamos ver o que elas disseram. Eu me sinto controlado pelas tecnologias da informação. Às vezes eu penso numa coisa, acabo de falar alguma coisa, já aparece um anúncio de um produto para mim, então eu me sinto sim, bastante controlado. Eu me sinto sim controlada, por isso, porém, penso que é um mal necessário. No meu caso, eu não me sinto controlado pela tecnologia da informação, eu sinto que eu uso ela a meu favor. Eu conheço os limites da tecnologia, procuro estar sempre bem informado e naquilo que me interessa eu uso, naquilo que não me interessa eu descarto. Eu me sinto sim controlada pela tecnologia da informação. A gente no dia a dia, o tempo todo ligado ao celular e parece que a gente fazer uma pesquisa, antes mesmo de pesquisar, aquele assunto já aparece. Assim, é incrível, Eu tenho essa sensação que a gente é super controlado, sim. Eu não me sinto controlado com a tecnologia da informação. Hoje em dia é primordial, é necessário usar
mas tem como você se controlar. Eu me sinto sim controlado pela tecnologia da informação, porque tudo que a gente faz nas redes sociais, nos sites, eles estão nos vigiando, estão coletando dados que a gente não tem ciência do que podem fazer, o que vão fazer, e não tem uma clareza muito certa com isso. Todo mundo está submetido aos mecanismos às tecnologias de informação. Quando você faz banking, né, você está usando, mexendo na sua conta. Quando você está comprando viagem, passagem de avião. Quando você está escolhendo comida para entregar num restaurante. Quer dizer, são milhares. Quando você está comprando, sei lá, remédio em farmácia, são milhares de espaços onde você pode produzir essas experiências das quais fala Zuboff. Agora, não há nenhuma dúvida que as gerações mais jovens, elas são mais adictas a isso tudo. E, nesse sentido, há pessoas mais velhas que, de repente, no próprio trabalho, usa menos esse tipo de tecnologia da informação do que alguém que está, de fato, 24 horas vezes 7, como a gente quer, 24 horas por dia, né? Pendurado nesse tipo de coisa, seja no trabalho, seja nas relações afetivas, você provavelmente vai produzir mais rastro. Né? Então, apesar de que, eu acho que isso aparece na fala das pessoas, todo mundo, em algum grau, está sob controle, mas é importante que esse controle, e aí eu acho que a Zuboff é uma questão, quer dizer, esse controle não é necessariamente alguém que está lá controlando você. É uma rede de dados. Sim, ficou claro que tem gente que também não tem essa percepção, né? Alguns deles falam, não sou controlado. Quer dizer, ele não é... Alguém hoje, para não ser controlado, no sentido de não receber ofertas através de algoritmos ou coisas assim, é alguém que talvez tenha consumo zero de qualquer tipo de rede, pague tudo em cash, sei lá, tudo fisicamente, né? Mas isso é muito raro hoje em dia, é muito difícil. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir quem é que nos controla mesmo. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a vigilância nas redes e agora sobre quem nos vigia. Quando a socióloga de quem a gente já falou no primeiro bloco, a Shoshana Zuboff, ela também diz que o Estado deixou as grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, à vontade para, por exemplo, recolher e fazer uso dos nossos rastros digitais, inclusive porque o Estado precisa das ferramentas que essas empresas privadas, essas grandes empresas de tecnologia produzem. O Estado precisa dessas ferramentas para, por exemplo, combater o terrorismo. Você acha essa teoria da Zuboff muito conspiratória ou você acha que, de fato, Estado e empresas privadas estão aliadas e alinhadas nessa exploração dos nossos rastros digitais? Eu acho que é uma questão do pressuposto. A Zuboff parte de uma hermenêutica marxista na raiz. Então, na hermenêutica marxista, evidentemente, há um conjunto de atores que exploram e um conjunto de atores que são explorados. E aí, nesse sentido, o Estado e o mercado se unem para usar as experiências que as pessoas têm para seus interesses próprios, tipo o mercado para fazer com que você compre mais tênis, sei lá, e o Estado para conseguir controlar seu rosto e usar como um mecanismo de segurança nos aeroportos. Mas eu acho que a questão vai um pouco além. O Estado depende das empresas para produzir essas ferramentas, né? A não ser estados como a China, e aí olhe lá, em que tudo é meio Estado e meio mercado, mas se você falar no mundo ocidental, inclusive dos Estados Unidos, são essas empresas que produzem as grandes ferramentas que o Estado vai usar. Então, o Estado precisa dessas empresas, inclusive para usar as ferramentas
que elas é que são as criadoras e criativas. Por exemplo? Não, como é que o Estado vai criar o Google, por exemplo, ou o Instagram? O Estado não é ele que produz isso daí, ele compra serviços. E, ao mesmo tempo, o que a Zuboff diz também... É que o Estado usa essas ferramentas. É que o Estado usa essas ferramentas e, em troca, o Estado americano deu a tal da neutralidade da internet, que é uma questão que ela e muita gente fala, e essa neutralidade significa que as Big Techs, elas não são empresas que fazem editoria de conteúdo, mas elas são simplesmente empresas que passam conteúdos. Elas não são empresas de mídia, por exemplo, que tem que ter de editor, que tem que ter gatekeeping, como se fala, responsabilidade. A neutralidade da internet, a Zuboff vai dizer, foi o presente que as empresas americanas receberam em troca das empresas americanas oferecerem tecnologia para o Estado, por exemplo, de reconhecimento facial, por exemplo. Ou a própria ideia do passaporte eletrônico que você passa lá e aí você sabe para todos os lugares que a pessoa foi, né? O que eu acho que a hermenêutica marxista da Zuboff limita, como todo mundo que trabalha com hermenêutica marxista, é porque ela faz parecer as pessoas absolutamente ingênuas e vítimas desse processo. Vamos ver um trecho do documentário O Dilema das Redes, produzido pela Netflix. Eu acho que esse documentário, o que fala a Shoshana Zuboff, de que o capitalismo explorou terra, explorou animais, explora recursos fósseis, explora criações bioquímicas, né? Explora os corpos humanos, todo tipo de coisa que o capitalismo explora e, ao mesmo tempo, o capitalismo produz um nível de riqueza que nunca existiu, inclusive no país que ela mora, que é o mais rico do mundo, justamente porque é onde o capitalismo deu mais certo, né? Mas, e que agora o capitalismo encontrou uma espécie de matriz de exploração nova, que é justamente todo esse conjunto de informação que tem sobre nós. Resta, quando ela fala que eles estão negociando o futuro, né? Resta, nosso futuro, vendendo e tal, resta saber, já que a gente está passando nesse processo, se esse tipo de informação vai ser, a longo prazo, tão produtora de riqueza quanto foi o petróleo. A gente ainda não sabe, né? Sobre o petróleo, tem um outro teórico que é da ciência da computação, que é também americano, que é o Alex Pentland, que faz um contraponto à Shoshana Zuboff, no sentido de que ele vê todas essas transformações e todo esse uso dos nossos dados digitais como uma coisa mais positiva do que negativa. Petróleo, por quê? Porque ele diz que as informações são o petróleo, o novo petróleo que a internet proporciona para as empresas. E ele acha isso bom, porque, na opinião dele, em vez de invasões na sua privacidade, em vez de exploração dos dominados, o que ele vê é um aprimoramento no sistema de saúde pública, por exemplo, por meio da coleta desses dados que oferecem para o Estado um monte de informações que podem servir para antecipar pandemias, por exemplo, ou um monte de informações que podem servir para você melhorar as condições de trânsito numa cidade, num país até, porque você acaba coletando dados que mostram os hábitos das pessoas e isso pode ser usado para o bem da coletividade. Então, o Pentland tem uma visão bem mais otimista do que a Zuboff. Você acha que ele peca por ingenuidade, por excesso de otimismo? Não há dúvida que o Pentland soa excessivamente ingênuo. A gente veja que todo esse sistema de informação não foi capaz de identificar pandemia nenhuma quando o Covid estava chegando, né? No caso da Zuboff, vale lembrar um detalhe de que ela está fazendo esse documentário na Netflix, que é uma empresa que absolutamente trabalha em cima de algoritmos. Então, ela está fazendo uma crítica dentro de uma plataforma que trabalha exatamente com esse tipo de informação. O que isso significa? Significa que a crítica que ela e outros fazem
faz parte do mercado. Por quê? Porque o mercado comporta figuras integradas, como o Pentland, que então chegam, no meu ponto de vista, a uma visão excessivamente otimista, e o mercado também assimila pessoas apocalípticas. Isso é controle, isso é exploração, é um capitalismo horroroso, e isso é o mercado. Ou seja, o mercado é inescapável. O mercado é uma entidade da qual, se você faz alguma coisa e começa a funcionar, você começa a cair dentro dele. A Júlia Puzzuoli e o Teodoro são influenciadores digitais e trabalham 24 horas com a internet. E eles contam aqui pra gente como é esse trabalho nas redes sociais. Olha, confesso pra vocês que trabalhar 24 horas com a internet não é fácil, tá? E a internet, ela vem pra complementar. Então, eu acho que o grande segredo disso aí é você ter uma vida normal e introduzir a internet na sua rotina, né? Isso vai fazer seus conteúdos serem muito mais orgânicos e serem gostosos de assistir, né? Então, isso é uma dica que eu gosto muito de compartilhar. Trabalhar 24 horas na internet, com a internet, é você estar sempre, 100% do seu tempo, pressionado. Uma pressão que você tem que aprender a lidar, das coisas que você precisa fazer, da opinião dos outros sobre você, de como você vai aparecer para os outros. É muita coisa que envolve dos números, dos seus números, então você tem que manter eles altos, independente de qualquer coisa. Sempre que é isso que valoriza o nosso trabalho. Então, ideias, criatividade, envolve muita coisa. E tem que aprender a lidar com essa pressão diária de uma forma mais natural e, tipo assim, possível, sabe? Que você conseguir. Eu acho que essa responsabilidade de influenciar pessoas, né? De levar informação também é muito importante. Eu sempre falo isso. Porque hoje a gente tem que ter essa maturidade de entender o que funciona pra gente e entender também que a gente tá levando informação pras pessoas, né? E esse reconhecimento aí do público, dos seguidores, dos fãs é muito gostoso de receber. Trabalhar na internet significa tudo na minha vida, a mudança de chave na minha vida, ajudar a minha família, ajudar outras pessoas a melhorar o dia, a lidar com até algumas doenças psicológicas, então, depressão, ansiedade, e ficar bem só de me ver ali. Então, significa muito, eu fico muito feliz de ter conseguido, de estar aqui cumprindo esse papel, que eu acredito que seja, assim, minha missão aqui, poder ajudar as outras pessoas. Quando ela fala que trabalhar com a internet o tempo inteiro é uma pressão, porque o que as pessoas pensam de você, ou seja, ela sabe que ela é vigiada. E ela, na realidade, o trabalho dela, parte do trabalho dela é ser vigiada. Porque então, aqui a gente está falando de uma outra espécie de vigilância. É a vigilância que, inclusive, o Bauman fala. Que não é da empresa, como fala Zuboff, o conjunto capitalista, né? Mas é essa vigilância líquida, exatamente, dispersa. E que ela tira, de alguma forma, parte da sobrevida dela disso. Porque, na realidade, a internet é uma grande rede em que vizinhas machadianas das mais variadas idades operam. Porque a vizinha machadiana, aquela figura que o Nelson também trabalhou, das varizes nas pernas, que ficavam falando da vida alheia, agora são as pessoas da internet. Isso virou uma especialidade. Tem gente que vive de dar conselho, de relacionamento, aliás, é um dos territórios mais explorados, né? Dá conselho de como você se veste, dá conselho de como você come, dá conselho para onde você viaja, como você lida quando você está sofrendo. Neste caso, quer dizer, tanto a pessoa que está consumindo o seu conteúdo, de alguma forma está vigiando você, porque essa vigilância não aparece, não é para a gente pensar só como na matriz do Orwell, alguém olhando para você. Essa vigilância é um processo em que você depende dela para sobreviver. Do julgamento dos outros, para engajar ou não engajar. E, ao mesmo tempo, essas pessoas que estão ali conversando com você, ao mesmo tempo, se você é uma profissional competente, você está sabendo vigiá-las e saber o que ela curtiu, o que ela não curtiu, para onde ela vai, outros lugares que ela frequenta. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a vigilância que amamos.
Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a vigilância online e o fato de que, às vezes, a gente gosta de ser vigiado. Voltando, Pondé, à nossa socióloga, a Zuboff, ela diz que, como disseram as pessoas que a gente ouviu, elas dizem que elas têm consciência de que estão sendo vigiadas, mas que não tem jeito, que é assim mesmo e que não há nada para se fazer. O que diz a Zuboff é que isso faz parte do que ela chama de um pacto faustiano, que se renova todo dia. Por quê? Porque você vai lá e entrega para as redes os seus dados quando você usa o Tinder, quando você pede uma comida, quando você compra um livro na Amazon, mas, em compensação, você está podendo comprar a sua comida online, você está podendo arrumar um parceiro no Tinder e você está podendo comprar o seu livro eletrônico. Então, que isso é um pacto faustiano, como ela chama, e que, enfim, não tem muita saída. Quem ganha e quem perde nesse pacto? Ou melhor, o que a gente ganha e o que a gente perde nesse pacto faustiano que ela chama? Olha, algumas pessoas não estão nem aí para o que elas perdem. No entendimento da Zuboff, você perde uma espécie de autonomia da sua privacidade, né? Que a sua privacidade não seja vendida para outras empresas e que você não seja, digamos assim, explorado no seu desejo, né? No sentido de você ficar tendo o desejo estimulado o tempo inteiro. O que você ganha é agilidade. Você ganha agilidade de serviços, que é normalmente o que as pessoas estão interessadas. A gente pode, razoavelmente, de forma razoavelmente fácil, encontrar pessoas que digam, eu não estou nem aí para isso. Para o que a Zuboff está falando. Não estou nem aí que as empresas usam minha informação. Que usem. Eu tenho um ganho com isso, né? Agora, essa ideia do Mephisto, né? A ideia de você fazer um pacto com uma entidade má, em troca de você ter tudo que você quer, aquela ideia de que adianta eu ter tudo que eu quero se eu perder a minha alma, a maior parte das pessoas não está nem aí para isso. Elas vão dizer que está, vão fazer um discursozinho docinho, vão colocar uns papos de virtude no meio, respeito pelo outro, blá, blá, blá. Mas, na realidade, elas fazem qualquer negócio para ter o que elas querem, apesar que elas não vão confessar isso. Então, eu diria que a relação com Mefisto, ou com o diabo do pacto faustiano, é que agora essa relação ela é uma relação bem secreta, mais secreta do que era antes. Mas porque as pessoas perderam medo disso. Acham que, na realidade, só há ganho. E a pergunta é, a própria Zuboff e todos os outros que aparecem no mesmo documentário falando disso, não estão vendendo o peixe deles do mesmo jeito? Não estão ganhando dinheiro com a própria tecnologia, como a gente falava antes? É claro que isso não significa a priori que o que eles estão falando não seja verdade. O que eles estão falando não tem um efeito negativo que eles estão descrevendo. Tem gente que quer ser vigiado para se sentir seguro. Me vigia que eu gosto. Me vigia que eu gosto, me dá lucro, me entrega resultados. O que a gente tem na realidade com o diabo, esse diabo aí, fazendo analogia, é um projeto, é uma parceria. Vamos ouvir o que dois especialistas em tecnologia têm a nos dizer sobre a dependência que estamos criando da tecnologia. A grande questão agora é que novas tecnologias avançam mais rápido do que a própria humanidade consegue acompanhar, porque elas avançam de maneira exponencial, ou seja, elas dobram de capacidade a cada período de tempo. E esse é um fenômeno que gera uma acumulação constante de soluções para a vida humana, mas que também pode nos deixar fisicamente e psicologicamente dependentes. Uma outra tendência é que aplicativos vão ser desenvolvidos para obter dados da nossa vida, mas para nos dar inteligência em relação às empresas. Hoje, a maior parte da inteligência vira um pouco de benefício para a gente e muito benefício para as empresas. O que vai acontecer é que isso vai ser invertido, a balança vai ficar mais equilibrada. Aplicativos vão ser desenvolvidos para nos dar inteligência. E essa dependência já mostrou efeitos negativos
na saúde física quando nós automatizamos os trabalhos manuais durante a Revolução Industrial. Só que agora ela também pode criar efeitos negativos na nossa saúde psicológica, porque agora não é preciso nem pensar, já que uma inteligência artificial pode fazer esse trabalho por você. Então, em termos de economia, esse efeito exponencial cria uma série de benefícios para a sociedade, mas nós vamos precisar nos reeducarmos como humanos para saber lidar com isso. Nós temos também uma tendência de produtos que vão ser desenvolvidos para ajudar a proteger os nossos dados, ou até mais do que isso, obter dados das empresas, obter dados de que tipo de coleta estão sendo feitas e nos trazer inteligência em relação a essas empresas. Seria uma espécie de uma contramedida eletrônica para que a gente possa navegar melhor nesse mundo, ser mais protegido e, principalmente, fazer com que o lado mais fraco, o lado do consumidor, tenha uma inteligência superior para lidar com essas empresas. Eu acho que o nosso entrevistado de cabelo curto apresenta características claras de uma integração ao processo, inclusive quando ele diz que novos aplicativos surgirão para que a gente consiga lidar com os aplicativos e que os serviços ficarão cada vez melhores e tal, e que vai um pouco empatar o jogo daquela polarização assimétrica que fala Zuboff, né, entre o consumidor, que tem alguma vantagem, mas as empresas que ganham muito. Pode ser que isso venha a acontecer. Eu imagino, por exemplo, que de repente o banking, como se fala hoje em dia, né, a relação com o banco virou banking. Toda vez que algum processo você passa a falar ele em inglês, saiba que você vai se ferrar. Vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro, vai ficar gourmetizado e vai ser pior. É o caso do banking. A relação com o banco hoje é muito pior do que era. É claro que quando você está acostumado a fazer coisa digitando, você acha que é melhor. Mas toda vez que dá algum pau nesse processo, o círculo para você conseguir resolver é muito pior do que era, né? E esse processo todo de tecnologização, digamos assim, da relação bancária, banking, que é uma das relações mais violentas da nossa época, esse processo todo não foi feito para servir ao consumidor do banco como se mente. Esse processo todo foi feito para que o próprio capital circule mais rápido e se acumule mais rápido. Só um idiota acha que isso foi feito para servir melhor ao consumidor do banco, certo? Então, assim, o nosso outro que deu o testemunho para nós, o depoimento para nós, ele parece ter uma visão um pouco mais dialética do processo, né? Que é a ideia de que existem ganhos, que são evidentes, mas os avanços são exponenciais, então estabelece dificuldades na lida com um problema. Ele fala de problemas psicológicos, a gente pode falar de problemas cognitivos também, né? A gente, assim como a Revolução Mecânica Industrial alterou o modo de vida, a Revolução Mecânica Cognitiva, que é essa, também cria novos modos de vida. Então, o que eu acho, o que me irrita pessoalmente, ou digamos como filósofo, é encontrar pessoas que, quando discutem isso, discutem fazendo propaganda disso. Porque é muito fácil fazer propaganda disso e ganhar uma grana com isso, fazendo propaganda disso. Quando, na realidade, por exemplo, o exemplo que eu dei do banking se aplica muito bem ao que ele falou. A tecnologia avança exponencialmente e as pessoas ficam do lado de fora aqui sem conseguir saber o que fazer, e os mais jovens que se dão melhor nessa tecnologia de banking, por exemplo, um dos fatos que fazem com que eles se deem melhor é o fato de que os mais jovens estão mais acostumados a ser maltratados. Só que eles não sabem disso. Vamos agora para o nosso jogo rápido. André, você se importa de vender seus dados para empresas, de ceder os seus dados para empresas em troca de poder comprar o que você quer? Não, não me importo nem um pouco, né?
compro livros, peço comida, uso aplicativo de transporte, né? Digamos, como o meu uso dessas ferramentas é um uso muito pontual e a maior parte da minha vida não está ligada a esse tipo de coisa, então talvez eu não sinta impacto. Mas a rigor, não. Agora, muitas vezes, quando esses aplicativos me perguntam, você aceita que não sei o quê, eu digo não. Eu olho, não, eu acho que aqui eu aceito. Esse aqui não aceito, não. Digo não. Eu não sofro com isso, pelo menos conscientemente. Thaís, e você? Você se importa? Eu concordo totalmente com você, mas por um outro motivo, talvez. Primeiro porque, bom, eu não consigo viver sem algumas coisas. Não consigo viver sem aplicativos de comida, por exemplo, de compras eletrônicas, não consigo viver sem o Google mais. Mas tem outro motivo, Pondé, porque eu acho que essa vigilância é muito relativa quando você é só um ponto na multidão aí, não é? Não é que eu me sinta vigiada, pessoalmente vigiada. No final, você é só um pontinho nessa multidão que os algoritmos mergulham para poder tirar algumas conclusões. Pondé, você acha que é possível alguém ter total privacidade digital ou parcial privacidade digital hoje? Eu acho que, em sentido estatístico, há uma tendência de uma sustentada diminuição da privacidade digital a depender do corte geracional. Quer dizer, quanto mais jovem, menor privacidade digital, porque sua vida se dá mais no âmbito digital. Quanto mais velho, em que sua vida se dá menos no ambiente digital, você terá mais privacidade. O que significa que quanto mais digital, menos privacidade. Daí você acha que o jornalismo é enviesado e o povo e os bolsonaristas têm razão? Olha, em defesa do jornalismo, Pondé, eu diria que não são só os bolsonaristas que dizem que o jornalismo é enviesado. Os petistas, por exemplo, dizem a mesma coisa em alguns momentos. Então, eu diria que os dois estão errados. Já vão começar a dizer. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos voltar a falar de vigilância online discutindo a questão: resistir ou se entregar? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre vigilância online. E agora eu tenho umas perguntas para você, Pondé. O nosso espectador, o Matheus Araújo, te pergunta: como lidar com a paranoia causada pela vigilância online? Não sendo paranoico. Tipo, assiste o Linhas Cruzadas, toma conhecimento do assunto, pensa durante uma meia hora e esquece. Até porque é inevitável. Porque é inevitável. Você ficar pensando, estão me vigiando. Você vai acabar virando esse tipo de gente esquisita que tem por aí, sabe? Que acha que, de repente, tem uma nave espacial vigiando você lá em cima. Imagine alguém que parte disso, o Estado me controla, o Google me controla, uma federação intergaláctica me controla, né? Vai chegar em Deus. Só que Deus todo mundo achava fofo. Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. Pondé, então vamos dar uma amarrada aqui na história. A gente falou no programa, de um lado, da Zuboff, a Shoshana Zuboff, que é a mais pessimista, mais alarmada e que acha que a gente deve resistir a esse impulso ou essa pressão para entregar para as redes sociais, para as empresas de tecnologia, os nossos dados, os nossos rastros digitais. E de outro, o cientista da computação, também americano, o Alex Pentland, que acha que isso tudo, a entrega dos dados digitais por cada indivíduo, vai resultar num benefício coletivo, no aprimoramento de alguns sistemas públicos. Portanto, ele é um otimista. Você acha que a Shoshana tem mais razão do que o Pentland? Lembrando que, em relação aos dados digitais, o Pentland acha possível que esses dados digitais, que ele chama de petróleo da internet, sejam um ativo pessoal, ou seja, o indivíduo pode dispor deles como um ativo, ou seja, você é dono dos seus dados, então você vende os seus dados se você quiser, você não vende os seus dados se você quiser.
se você não quiser. Você acha que essa solução do Pentland é viável? A minha impressão, Thaís, é que assim, vamos pegar um exemplo concreto. Vamos pegar a ideia do reconhecimento facial, por exemplo, nas cidades. Ou vamos pegar, por exemplo, o fato anterior, um passo atrás disso, do número de câmeras que tem nas cidades, inclusive cidades como Londres, que dizem que é a que tem mais câmera, não sei. E que o Estado, a polícia, pode, inclusive, pedir acesso a câmeras privadas de empresas, né? De condomínios e investigações. Então, essas câmeras produzem a sensação de segurança para muita gente, mas, ao mesmo tempo, essas câmeras capturam imagens. De vez em quando aí tem um escândalo na internet de um casal que é pego se pegando numa festa de final de ano da firma, num canto, e que não devia estar fazendo aquilo. Um passo adiante é o reconhecimento facial, mas há uma analogia nas duas situações. Quer dizer, por um lado, isso agiliza o processo na cidade, isso pode criar mecanismos de repressão ao crime, no sentido de criar um ambiente em que seja mais perigoso você causar o crime. Câmaras em policiais, por exemplo, é visto como uma forma de você coibir violência policial, ao mesmo tempo que protege a pessoa que o policial estaria possivelmente exercendo violência, protege ele, policial, que essa é a defesa dos policiais, porque protege ele daquilo que pode ser uma mentira da pessoa que ele prendeu. Então, esses são exemplos. Ao mesmo tempo, o reconhecimento facial pode estabelecer controle sobre você, porque, veja bem, não é alguém reconhecendo você, é uma rede de dados que circula por uma rede de inteligência artificial que é capaz de organizar esses dados num nível que ninguém nunca organizou, certo? Insistindo na analogia, é como se pela primeira vez a gente conseguisse conviver em alguma medida com uma entidade onisciente e onipresente, né? Que sabe tudo, está em todo lugar, que tem uma capacidade de armazenamento de informação gigantesca. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Ao mesmo tempo, isso pode fazer com que você não precise ficar carregando documento com você, para entrar no avião, aquela coisa de putz, esqueci a carteira, a carta de habilitação, o RG, como é que eu... Não, você passa, reconhece você e você entra e acabou. Inclusive, se você for ladrão, bandido, já tem os seus dados em algum lugar, você não entra. Então, eu acho que esse é o problema, Thaís, dessa questão. É que não há solução, porque é um tipo de ferramenta que, ao mesmo tempo que produz lado positivo, produz lado negativo. Mas isso é a modernização. E como diz o Bauman, nós gostamos de ser vigiados porque nós gostamos de ser atendidos, servidos. Sim. Quer dizer, você vai fazer uma bateria de exames. Antes, você tinha que buscar no laboratório, daí você tinha que levar ao médico. Já há algum tempo, o médico tem um código que ele acessa o resultado dos exames na plataforma do próprio laboratório. Isso agiliza o diagnóstico, que pode ser, inclusive, um diagnóstico negativo, né? Negativo no sentido que venha com algum quadro clínico que exija atenção providência e cuidado, imediata. Né? Isso agiliza a medicação, algum processo cirúrgico, né? Mas, evidentemente, em algum momento, companhias de seguro de saúde, como já teve essa polêmica 1 ano atrás no Brasil, ou 2 anos, não lembro mais, acerca de portabilidade de uma seguradora para outra, você pode chegar no momento em que companhias de seguro têm acesso a todo esse repertório de informação e consiga customizar uma apólice para você. Cobrar mais caro se você
está sob risco de uma doença mais grave. Que não é a mesma coisa de você passar para uma seguradora e você ter que informar se você tem quadros anteriores. Aqui é uma previsão científica, não é nem previsão. São dados precisos que tem sobre o seu portfólio médico, que vai gerar, dizem as seguradoras de saúde, um custo mais justo. A posição de se é ruim ou é bom e ruim. Aliás, como tudo, né? Principalmente no processo de modernização. Eu não vejo saída para isso. A gente pode chegar numa situação no mundo em que a gente viva uma distopia lá Orwell, né? O Bauman tem razão quando diz que a gente é agente ativo, e a gente gosta, porque a gente gosta de ter serviços mais rápidos. Inclusive porque a economia cada vez mais exige que você seja um agente econômico mais ágil e mais rápido. Talvez a gente chegue um dia que a distopia do Orwell se realize. Mas isso não vai evitar ninguém de continuar usando o sistema. Vamos ver uma cena do filme The Circle, O Círculo, que é uma empresa poderosa que atua no ramo da tecnologia. Quando uma jovem é contratada pela empresa, percebe que o seu papel lá dentro é muito diferente do que ela imaginava. A personagem é uma das personagens mais burras que eu já vi no cinema, apesar de que o cinema americano cada vez mais é mais estúpido. Pródigo em personagens. Né? É um personagem, de fato, assim, ela vai usar uma câmera que todo mundo vai ver o que ela faz o tempo inteiro. Tudo? Tudo. Ela fica completamente transparente, como ela disse. Né? E a grande sacada dela e do filme é que o personagem... Outro spoiler, que o personagem do Tom Hanks é corrupto. E aí ela descobre que é corrupto e que ele é mau e que blá, 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 e que ele roubou e blá, blá, blá. Mas a tecnologia, que é essa tecnologia que todo mundo vê, todo mundo o tempo inteiro, acaba o filme como sendo legal. Mas ela vai oferecer a privacidade dela em sacrifício. Não em sacrifício. A ideia de que se todo mundo oferecer tudo que todo mundo vive, veja o que ela fala, é um direito da humanidade ter acesso a todo tipo de experiência que a humanidade tem. Lembra que ele começa a falar do filho Gunnar e que graças às pessoas que postam coisas, ele é capaz de experimentar o mundo? Então, ele é uma ferramenta nova, isso é uma ação de marketing que ele está fazendo. E ela, que é uma tonta, certo? Então, ela se oferece como voluntária para essa nova tecnologia que é ir transparente, como se fala em inglês, total, o tempo inteiro. E aí, ao longo do filme, ela descobre que o cara é corrupto, mas a tecnologia ela acha que é. Por quê? Porque a humanidade tem direito a ter acesso a todas as experiências que a humanidade tem. Uma ideia bem idiota essa, né? Mas é isso aí. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.